Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Todas as terças e em 2025, questões sobre relacionamento virtual. Participe você também. Episódio de hoje: quais são as tradições de namoros entre os árabes? É bem importante dizer que, se a gente olhar pelo âmbito sociocultural, não existem namoros, né? Mas se você olhar pelo ponto de que, às vezes, quando a pessoa cita árabe, na verdade ela não está diretamente querendo saber sobre árabes, né? Ela está querendo saber sobre muçulmanos em geral. Então são várias questões diferentes, né? Você tem os árabes vivendo em países árabes e você tem árabes vivendo em outros países não árabes. Ou então muçulmanos de origem não árabes, né? Então, cada contexto é um e você precisa alinhar suas questões com realmente o contexto que você está inserido, né? Aí dentro do seu relacionamento. Mas, de um modo geral, quando você fala da cultura árabe em si, não levando em conta outras pessoas muçulmanas não árabes, você parte do ponto que, culturalmente, não existe um namoro, né? E se você tem lá uma relação que vamos dizer assim, que mais se pareça com um namoro no intuito de se envolver com uma pessoa, é preciso deixar bem claro que as relações homem e mulher, elas são muito valorizadas, né? Então, o relacionamento em si, quando você está se aproximando de uma outra pessoa, o intuito é casar, né? Então, qual a intenção de um homem árabe quando se aproxima de uma pessoa? Se é um homem bem intencionado, a intenção dele vai ser sempre casar, constituir a família dele, né? E dessa forma, o relacionamento, ele vai sim envolver a família, não tem como deixar a família em segundo plano. E não é só uma questão de necessidade para ele, mas do ponto de vista familiar também é importante para você, né? No ano retrasado, a gente teve aqui uma mulher que teve um relacionamento virtual onde a família não se envolveu. E aí, mais para frente, ela se casou com ele e o relacionamento acabou que não dando muito certo. Eu acho que isso foi no ano de 2000 e... Eu acho que foi no final de 2023, mais ou menos. Ela estava muito desesperada. Por quê? Porque ela queria resolver problemas de cunho familiar que ela estava tendo com o marido dela, né? Então ele chegou no Brasil, ele estava com bastante dificuldade financeira, bastante dificuldade para arrumar emprego, enfim, ele estava cheio de dificuldade, com a cabeça bem cheia, bem nervoso, e ela estava desesperada. Então é um ponto bem importante, né? Quando você tem um relacionamento virtual onde você envolve aquela família, você acaba tendo uma segurança de que você tem aliados com você, né? Existem muitas mulheres que falam, mas os relacionamentos virtuais, eles estão mudando, a família não está se envolvendo. Na verdade, gente, não existe relacionamentos virtuais mudando. Existem relacionamentos virtuais com nuances de que vai dar certo e com nuances de que vai dar errado, né? E se desde o começo a família não está envolvida, as nuances de que tem tudo para dar errado acaba sendo muito grande, né? E não adianta algumas mulheres dizerem, que eu já vejo aqui no comentário, as mulheres também deixam, falando assim, mas muitos que não levam a sério, eles também envolvem a família está no meio. Isso não é uma coisa bacana de se dizer, né? Porque, na verdade, você tem que entender o seguinte, alguns dos relacionamentos com pessoas mal intencionadas, ele vai envolver a família. Mas todos os relacionamentos com pessoas bem intencionadas, essas pessoas, elas vão envolver a família. Entende onde eu quero chegar? A família pode estar com alguns mal intencionados, mas ela vai estar com todos bem intencionados. E é importante. Às vezes a mulher fala assim, eu não quero saber da família. Mas ela não entende uma questão muito simples. Quando você está dizendo sobre um relacionamento, você está dizendo que muitas coisas podem acontecer, né? Vamos supor que algum dia, por alguma razão de saúde ou de necessidade, sei lá do que, você tenha que viver no país dele, né? Você pode, num primeiro momento, não ter envolvido a família e achado que isso não era importante.
Mas aí, mais pra frente, quando surge uma necessidade, você vai falar, poxa, eu não conheço essas pessoas, eu já tô casado com ele aqui 1 ano, 2 anos, 3, 5, entende? Então, o envolvimento com a família, ele é importante. E quando a gente fala de um relacionamento árabe tradicional, você está dizendo de famílias se relacionando, porque você está falando sobre famílias que crescem, que se unem e crescem. Você não está falando de pessoas aleatórias que estão se encontrando e vão desenvolver um relacionamento. E isso é muito importante que se diga, né? Isso é muito importante. Talvez nem todos saibam, mas eu tenho uma residência fixa na Argélia, né? Tenho marido, tenho um filho argelino. E em todas as situações que eu vejo, seja de nativos ou não, quando a pessoa ela está bem interessada, ela vai comunicar a família, ela vai conversar com a família, ela vai valorizar a opinião dos membros da família que ela pertence. E isso é muito importante que se diga, tá? Ele não vai se esconder da família, ele não vai te esconder da família. Mas é lógico, tudo leva um tempo, né? Não tem como você falar assim, eu vou me relacionar e já deu, né? Assim, então agora ele vai me apresentar a família? Não. Porque a gente tem que entender uma coisa também, muito importante. Muitas pessoas que estão no virtual, elas não estão no virtual agora. Elas estão no virtual também agora, né? Elas vêm de um longo período já se relacionando no virtual. Você vê mulheres um longo período no virtual, se relaciona com um, não dá certo, se relaciona com o outro, como se fosse um namoro presencial, vamos por assim. E vocês têm homens também com o mesmo costume. Então você está falando de pessoas que já estão acostumadas com essa dinâmica de relacionamento virtual. Então tem pessoas que estão nessa para ter um relacionamento virtual como se fosse real, né? Então ele pensa ali que vai ter alguma saliência virtual, que vai ter não sei o quê, e não há dentro dessas relações uma intenção de se casar. Então é bem importante que você saiba, eu tenho um relacionamento, ok. Como que essa pessoa me trata? Não, ele tá ali sério, ele tá, parece que tá com a intenção de casar, tal, tá diferente ali, não tá beirando aquela conversa fiada do dia a dia, não. Ele tá com uma ideia de outras intenções, tá? Então aí você tem um relacionamento com uma intenção de se casar. Por quê? Por causa que pode acontecer de você ter uma pessoa que está completamente descompromissada. E não adianta você falar assim, pode ser que ele mude, pode ser, não. Se ele não demonstra uma intenção de casamento, ele não vai demonstrar depois. Ele simplesmente está tendo um relacionamento virtual baseado em curtição. É bem importante que você saiba separar as pessoas. Para quê? Para você não perder seu tempo, né? Porque às vezes você está com uma pessoa que só está curtindo aí no virtual, como tem muitas mulheres também que só estão curtindo, você quer exigir dele um compromisso que ele não está disposto a te oferecer. Então, até que ponto vale você continuar com uma pessoa que, de repente, não é essa a intenção, né? Ele não quer ter um relacionamento com você, ele só está curtindo. Então, tudo que você tem que pôr na balança, tudo que você tem que pensar. Por quê? Porque assim evita você ter desilusão, dissabor, perder seu tempo, sofrer, né? Tudo você tem que levar em conta. Por quê? Porque o relacionamento virtual de hoje, que você ignora os sinais de falta de ética com você, ou sinais, de repente, não de falta de ética, mas de compromisso, falta de interesse da parte da pessoa com relação a você e tudo mais. Falar, não, depois muda. Isso só vai virando uma bola de neve. Quando eu digo bola de neve, por quê? Porque você vai se envolvendo mais emocionalmente com essa pessoa, você vai com mais expectativa, não, isso aqui vai dar certo, não. E aí, no final das contas, isso dá tudo errado, vai degringolando, só ladeira abaixo mesmo. E aí, partindo desse ponto, você acaba sofrendo muito, entende? Então, se você observa, vê qual tipo de seu relacionamento, para você tomar decisões assertivas, poxa, isso já vai ser muito positivo para você, né? Evitar dissabor, evitar tristeza, evitar sofrimento, evitar perder seu tempo, tudo isso você precisa refletir. Isso é viver bem, isso é um relacionamento virtual saudável, porque lembrando,
Não é porque a pessoa está no virtual que ela quer casar. Não é porque você está se relacionando com um árabe que você quer casar. Ou não é porque você que você não queira. Às vezes você está se relacionando porque é justamente isso. Você quer um compromisso. Então você tem que ver, observar bem qual é o seu objetivo e qual é o objetivo do seu parceiro. E sabendo que um relacionamento com um árabe que realmente está de acordo com a cultura, o que ele quer? Ele quer arrumar uma esposa e manter sua família. Ter filhos, tá? E no próximo episódio, quais são as expectativas culturais em um relacionamento com um árabe? Se você gosta desse tema, não deixe de assistir. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Curta, comenta, compartilhe. Filemena, assalamu alaikum. Bye, bye.